Graça e paz, irmãos. Bom dia. Deus é bom, amém? E a sua misericórdia dura para sempre. Meus amados, louvo a Deus por estar aqui, por estar participando deste momento de transformação, amém? O Senhor Deus está aqui para nos transformar para a glória dele. Agradecer ao pastor Clodoaldo. Muito obrigado, pastor, por essa oportunidade. Sou grato em Cristo Jesus. Que o Senhor Deus realmente possa nos fazer sair daqui com uma atitude transformadora, que é o que nós precisamos para as nossas vidas. Amém? Abra sua Bíblia em Levítico 24. Levítico 24. Somos responsáveis. Qual que é o hino que os irmãos estão cantando? Somos responsáveis. Hã? Somos responsáveis para a chama não apagar. Somos responsáveis para a chama não apagar. Levítico 24, versículo 1 ao 4. Disse o Senhor a Moisés: ordena aos filhos de Israel que tragam azeite puro de oliveira batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Na tenda da congregação, fora do véu que está diante do testemunho. Arão a conservará em ordem desde a tarde até pela manhã, de contínuo, perante o Senhor. Estatuto perpétuo será este pelas gerações. Sobre o candeeiro de ouro puro conservará em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente. Amém? Somos responsáveis para a chama não apagar. Amém? Os irmãos, Levíticos, ele traz algumas coisas fantásticas, extraordinárias. Princípios estabelecidos no Antigo Testamento e que muitos deles são ainda princípios estabelecidos para nós no Novo Testamento e na Nova Aliança e no momento que nós estamos. Talvez não a forma como era, mas o princípio é estabelecido. Quando nós olhamos Levítico 24, nós devemos ter em mente o tabernáculo. Olhamos e focamos ali para o tabernáculo. O tabernáculo, para este povo, neste momento, significa a própria presença de Deus. Então, se eles se voltam para o tabernáculo, então, de certa forma, eles estão se voltando para Deus. E toda a atitude deles diante do tabernáculo é uma atitude diante de Deus, porque o Senhor ordenou que fosse feito o tabernáculo para que ele estivesse no meio do povo. Então Levítico vai trabalhar essa sistemática de Deus estar no meio do povo, por meio do tabernáculo. Por isso que este livro é Santidade ao Senhor. Várias vezes é dito o tema do livro, Santidade ao Senhor. Sede santos porque eu sou santo. Então isso se repete várias vezes em Levítico. Agora, o conceito de santidade em Levíticos, num livro que é cheio de leis, ordenanças, mandamentos, estatutos, vai resumir numa coisa: obediência. Diante do meu estudo que eu faço constantemente da Bíblia, eu tenho resumido muita coisa em obediência. Santidade, obediência. Amor a Deus, obediência. Não tem conversa. Não tem mimimi, invenções e malabarismos. É obediência. No livro a qual Deus está no meio do povo, este livro vai organizar o povo diante de Deus, o tabernáculo. Vai trazer organização. Tribos tais de um lado, tribos tais do outro lado, tribos tais a retaguarda, os tribos tais de frente. A organização em Levíticos é completa e tem a ver com santidade ao Senhor.
Porque a organização aqui do povo diante de Deus, o tabernáculo, vai trazer o quê? Santidade. Portanto, organização tem a ver com santidade. Tanto é que o apóstolo Paulo vai praticar esse princípio de Levítico na igreja de Corinto, que está o quê? Bagunçado. Está tudo bagunçado, desordenado, e o apóstolo Paulo, no culto, vai praticar o princípio de santidade ao Senhor, que é uma igreja organizada com um crente organizado, de vida organizada. Aqui em Levíticos vai trabalhar leis sanitárias e higiênicas. Deus está no nosso meio. Não dá para andar com Deus e de uma forma desorganizada e de uma forma qualquer. Então vai trabalhar leis sanitárias, leis higiênicas, porque Deus está no nosso meio. Então nós vamos ver uma série de leis em Levíticos aplicadas porque Deus está no nosso meio. E precisamos do quê? Santidade. E a santidade vem por meio do quê? Obediência. Porque obedecendo às leis, eles são santos diante do Senhor. E é a única coisa que fará com que eles não se misturem na terra que eles vão habitar, aonde tem os heveus, os amorreus, os jebuseus e as tribos dos Zeus. A tribo dos Zeus. Tem que vencer os Zeus lá, a tribo dos Zeus. A única coisa que não vão deixar eles se misturar se eles se manterem firmes na obediência. A cultura será estabelecida no choque cultural, que foi aquela mensagem que eu dei outrora. Aí a cultura do reino vai poder julgar a outra cultura dizendo, está certo, está errado, pode manter, não pode manter. Mas o problema é que eles foram lá e se misturaram e perdeu o senso do equilíbrio de o que é certo, o que é errado. Sendo que o padrão foi perdido, a originalidade foi perdida. Então, santidade, que alguns traduzem como separação, ser santo é separado, santidade, na verdade, é esta obediência que me faz se manter na originalidade da cultura que Deus está estabelecendo. Mas se eu me enfiar na cultura do reino a qual eu vou entrar, perdeu o apontamento do que é certo, o que é errado, o que é de Deus, o que não é, perdeu a originalidade. Então Deus ele vai trabalhando através das suas leis o princípio de santidade. Então só para sermos santos temos que obedecer, sem conversa. E, dentre as várias leis, esta aqui é uma espetacular, extraordinária, que tem a ver com o candelabro, o menorá. Que é aquilo que vai trazer luz no tabernáculo. Mas a gente sabe também que apagar a luz do menorá é um BO bem grandão diante de Deus. Por quê? Porque tudo no tabernáculo para eles está apontando Deus e a presença de Deus. Então lembre-se, se eles se voltam para obedecer às leis a respeito do tabernáculo, eles estão se voltando para Deus. Mas se eles estiverem com mazelas a respeito do tabernáculo, eles são desmazelados diante de Deus. Aqui, Deus é bem claro, ele vai dar uma lei a respeito de manter a luz acesa, de manter a chama acesa. Olha o que é interessante. Tudo isso demonstra e aponta a presença de Deus voltando para o povo. Deus está voltando para o povo por meio do tabernáculo, uma vez que essa presença foi perdida onde? Lá no Éden. Uma vez que a presença foi perdida lá no Éden e se retirou, né? Agora Deus vai criar um modus operandi e a forma da presença dele voltar. Preste atenção, não é o homem que faz, é Deus. É Deus que decide criar a forma e o modus operandi da presença dele voltar. O homem não faz nada, ele decide. Por figura bíblica, nós vemos que Deus começa a fazer esse processo de voltar ao meio do povo, se manifestando lá em cima da montanha. E tipo assim, ninguém chega perto. Por quê? Porque o Deus 3 vezes santo e pecador não se combina. São coisas irreconciliáveis se não tiver o meio da reconciliação. Jesus. Mas por figura, a presença está voltando, mas está lá em cima, longe, ninguém chega perto, nem toca no monte e ainda se santifica. Exclusivamente ele prepara quem possa subir lá. Mas a presença está voltando, ainda que pareça que por figura distante, mas está voltando, está criando um modus operandi.
E esse negócio dá sempre o B.O. Pecador e Deus santo e pecador, a gente viu lá que sempre deu problema. Mas Deus vai criando um modus operandi para a presença dele voltar. O homem não está fazendo nada. É Deus que está criando a forma. Se manifestando, decidiu manifestar, decidiu escolher uma pessoa, decidiu descer nas montanhas, decidiu se revelar. É ele que está fazendo o processo, e não o homem. Mas, resumindo uma longa conversa, por figura bíblica também, ele se aproxima muito mais. De que jeito? Faça um tabernáculo para mim, que eu vou habitar no meio de vós. Ele cada vez mais se chegando, cada vez mais aproximando a presença uma vez perdida. E por figura, ele está com a sua presença num compartimento chamado tabernáculo e especificamente no terceiro compartimento desse compartimento tabernáculo que se chama Santo dos Santos e mais especificamente ainda, como que por figura, a presença dele protegidinha lá na arca. Por quê? Misericórdia. Porque o Deus 3 vezes santo diante de pecador vai dar problema. Então por figura, ele está vindo, mas ele por graça está protegendo o homem, porque ele está no terceiro compartimento, depois de um véu bem grosso, e depois na arca da aliança, e com toda uma liturgia para proteger o homem, para não morrer. Mas a graça dele está chegando, e a presença dele sendo restaurada e voltando. E por figura de novo, uma das coisas que aponta a presença de Deus é a luz acesa no tabernáculo. A luz acesa no tabernáculo é mais um apontamento da presença de Deus entre o povo. Só que espetacularmente, ele vai determinar leis para que esta presença esteja no meio do povo. Veja que até agora, Deus é quem trabalhou para a presença dele voltar. É Deus que está fazendo a presença dele voltar. E não é o homem, nada o homem pode fazer a respeito disso. É Deus. E ele está fazendo a presença dele voltar, com toda a graça e misericórdia e proteção ao homem. Mas ele está lá. Mas agora ele vai jogar uma responsabilidade no colo dos homens. Qual a responsabilidade? Não perder a presença. Não deixar a chama apagar. Essa é a nossa responsabilidade. Ele criou todas as maneiras para a presença dele voltar. Mas é tua responsabilidade fazer a presença permanecer. É ele que acendeu o fogo, mas é você que vai manter acesa. E isso está bem expresso nas leis a respeito do tabernáculo. Aonde está expressa? Ordena aos filhos de Israel que tragam azeite puro batido de oliveira para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuar. Bom, agora aqui a gente vai ver que há 3 classes de pessoas envolvidas nessa luz acesa. 3 classes: o povo, os levitas e os sacerdotes. 3 classes de povo envolvidas para manter esta luz acesa, com responsabilidades específicas. E estas leis, elas não são transferíveis. Como assim? O povo não pode fazer a parte do sacerdote, o sacerdote não pode fazer a parte do povo, os levitas não podem fazer a parte do sacerdote, e assim por diante. As leis são intransferíveis. Cada classe com a sua lei e com a sua responsabilidade de manter a luz acesa. Portanto, para manter a luz acesa, não adianta transferir responsabilidade. Para manter a chama acesa, nem pense na ideia de terceirizar a responsabilidade. Portanto, para manter a luz acesa, não tem como transferir responsabilidade. Você é responsável por esta chama acesa e mantê-la acesa. Aonde é que não crescemos? É que nós somos as pessoas mais profissionais na terceirização. Por quê? Porque dá trabalho esse negócio. Por quê? Gera serviço, trabalho, esforço, movimento. Por quê? Porque esta lei tem um cunho caseiro nela. Tem cunho caseiro nela.
É proibido comprar o azeite. É proibido em mercadores, em vendas, comprar este azeite. Porque este serviço tem um cunho caseiro. E qual que é o cunho caseiro dessa lei? Bater azeite em casa. Se comprar este azeite por meio dessa terceirização, vai dar problema. Porque aqui tem um cunho caseiro que é para o povo bater, fabricar o azeite puro de oliveira. E esse cunho caseiro é que isso deve ser feito em casa. Em casa. Porque Deus quer serviço. E o nosso português, infelizmente, traduziu sempre a palavra culto. Toda vez que está a palavra culto, culto, culto na Bíblia, ou infelicidade a nossa. Vou explicar por quê. Se você entender um pouquinho de inglês, abra uma Bíblia em inglês aí, vê a palavra culto em inglês. Service, serviço, que top. O que nós estamos fazendo aqui hoje? Não fale culto. Nós estamos fazendo serviço. Estamos prestando serviço. O que um diácono está fazendo hoje na igreja? Prestando serviço. O que o grupo de louvor, aqueles que tocaram e cantaram, veio fazer aqui hoje? Prestando serviço. O que eu, o pastor, os obreiros estão fazendo aqui hoje? Prestando serviço. Você é chamado do quê? De servo. Aquele que faz serviço. Culto é serviço, serviço é culto. E por que é melhor esta palavra? Porque nós precisamos entender que Deus nos pede serviço. E esta lei, ela tem um cunho de serviço. Portanto, se eu terceirizo esse trabalho, eu não estou prestando o culto. Eu não estou gerando o culto. Eu não estou gerando serviço. Mas sabe o que eu faço? Eu dou serviço para os outros. Eu dou trabalho para os outros. Eu gosto de terceirizar. Eu não, vou dar trabalho para os outros. Ore por mim. Eu gosto de dar o trabalho para os outros, mas eu não gosto de fazer o serviço, o trabalho. Mas quando eu presto culto, eu estou fazendo serviço. Eu estou gerando serviço. Mas o terceirizador, ele faz o quê? Ele faz o serviço para mim. Homens que botam na conta da mulher o culto, a adoração, o louvor, faz o serviço para mim. Pessoas que não assumem a sua devida responsabilidade, que é exclusiva e pessoal, mas ele terceiriza. Sacerdote, faz por mim. Ô levita, faz por mim. Mas aqui, esta lei de cunho caseiro em casa é para o povo fazer esse serviço aonde, irmão? Em casa. Para manter o quê? A luz acesa. Sabe por que a gente vem apagado para a igreja? Porque a gente vem com mãos vazias. A gente não faz o serviço. Quem é que veio buscar uma benção? Rapaz, o povo está ligado. Pensei que eu ia pegar eles. Quem vem aqui buscar azeite? O povo está ligado, rapaz. Pegou a mensagem? Porque se você falar para mim, eu vim buscar o azeite, você não entendeu nada. Eu vim buscar o azeite. Quem vem buscar o azeite? Eu. Não entendeu nada. Por quê? Porque a lei, a ideia não é vir buscar o azeite. A lei, a ideia é que você traz o azeite. A lei, a ideia é que você vem com serviço feito. O que é serviço? Culto. Agora lá, traduza lá, por exemplo, na lei de não adorar as imagens de esculturas. Está lá, não adorarás e nem lhe prestarás culto. Inverte agora.
não adorarás e nem lhe prestarás serviço. Porque serviço é adoração. Porque o serviço é culto. Não tem nas histórias das religiões, não tem religião que tenha descrito que as pessoas vão lá na sua divindade buscar lá o negócio. Nas histórias das religiões, em todas as religiões praticamente, as pessoas vão até a divindade no templo fazer serviço. Portanto, na antiguidade, toda vez que eu fizesse um serviço a uma divindade, eu estava então prestando o quê? Adoração, culto. Então, se eu fosse lá esfregar lá os pés de Baal lá para ele ficar mais limpinho, esse serviço é culto, é adoração. Mas só a gente, não sei de onde na história, inventou de vir buscar o azeite. Quando na liturgia bíblica a ideia do Velho Testamento ao Novo Testamento é: nós viemos trazer a Deus o nosso serviço, a nossa adoração, nosso louvor. Mas qual que é o problema? O povo está vindo vazio. O povo está vindo com as mãos vazias, sem serviço, e provindo da onde? É de lá, desde lá. Sabe qual é a conversa de Deus para nós, irmãos, homens de Deus? Passar para outro nível, parar de ser terceirizadores de adoração, de louvor e de culto, e começar a gerar o serviço, o trabalho e o culto a Deus. Mas parar de ficar passando a responsabilidade para o outro. Faz aí, sacerdote. Faz aí, o levita. Quando nós temos a própria responsabilidade, é Deus que acendeu a luz, mas nós somos responsáveis por mantê-la. Agora olha para o teu irmão aí e aperta o cinto já. Aperta o cinto, irmão. Olha para o teu irmão e diga assim: aquele que está no escuro não pode reclamar, porque não acendeu a luz. Se você está no escuro, você não pode reclamar. Por quê? Porque você não teve a atitude de se levantar e acender a luz. Se você está com a lâmpada apagada, você não pode reclamar, porque você não teve a atitude de se levantar e acender a luz. O que Deus quer aqui hoje? Deus quer pessoas afogueadas pelo poder divino e que lutam para a luz estar acesa, que fazem serviço para que essa luz se mantenham acesas. Deus quer homens que vençam a tentação dessa terceirização do serviço, porque nós não gostamos desse negócio, irmão. Pensa, né? A mulher: meu amado, o chuveiro queimou a resistência. A gente vai dar um jeitinho de dar uma terceirização desse serviço. Meu amado, o cano da pia está vazando. Aí a gente arruma um marido de aluguel. Eu não sei se aqui tem marido de aluguel, tem? Não, Brasília tem um serviço chamado marido de aluguel. É o cara que arruma tudo. Aí o marido não arruma, as mulheres: oh, você é marido de aluguel? Sou. Estou precisando de um. Para o quê? Para ir lá arrumar a lâmpada que o marido não tira, serviços pequenos. Para ir lá tirar o vazamento lá do cano da pia, para ir lá trocar a resistência do chuveiro, para ir lá fazer aquele negócio de serviço pequeno. É por quê? Porque o marido não faz, ou ele mesmo fala: chama o marido de aluguel. Em Brasília tem isso, marido de aluguel, pequenos reparos. E quem é que chama? A mulher. Por quê? Porque o homem não fez o serviço, não faz o serviço. Gosta do quê? Deixar na responsabilidade de outros. E na igreja, vivemos isso demasiadamente.
Nós não assumimos o serviço, nós não tomamos o serviço na mão, nós não queremos o serviço, nós não queremos participar do serviço, e nós estamos querendo a presença de Deus, e estamos querendo viver cheios de Deus, sendo que nós não estamos lutando para manter a luz acesa. Mas nesta manhã Deus te chama para ser afogueado do poder e da presença dEle. Deus te chama para lutar, para essa presença permanecer. Serviço exige o quê, irmão? Atitude, movimento, esforço. Aí está lá, relaxadão, tranquilo, deixa a vida me levar. Não vai. Diz aos filhos de Israel, ordena aos filhos de Israel que tragam azeite puro de oliveira batido. A minha pergunta para você é: quantas gotas de azeite você bate por dia? Quanto serviço você bate por dia? Quanto azeite você está fabricando por dia? O que é que você faz na sua casa? Está espremendo azeitona lá para gerar o azeite? Você louva a Deus em casa? Você vem louvar aqui? Você ora em casa? Você vem orar aqui? Você dá um glória a Deus, aleluia lá, e ferro num louvor lá em casa? Ou só faz aqui? Você tem um momento lá de dobrar o joelho na tua casa, ou você só vai dobrar o joelho aqui quando te exigirem? Porque senão fica feio. Todo mundo está dobrando o joelho, eu não vou. Todo mundo está orando, eu não vou. A minha pergunta é: quantas gotas de azeite você gera em casa para manter esta luz acesa? Quanto, irmão? Quanto serviço a Deus você faz em casa? Não é aqui não, porque nós estamos acostumados com a ideiazinha de eu vim buscar o azeite. Aí sabe o que a gente fala? Eu fui no culto e saí vazio. Porque de novo a gente terceirizou que o pastor tem que ter uma mensagem bombástica, que o louvor tem que ser bombástico para eu encher. Mas sabe por que você sai vazio? Porque você entrou vazio. Porque você veio vazio. Porque você não entendeu a tua responsabilidade de manter a luz acesa. Sabe qual que é o nosso problema? Está escrito aqui, ó: para que haja luz acesa, o quê? Continuamente. Olha para o teu irmão e diga: você foi chamado para permanecer em culto, em serviço. Irmãos, um dia eu fui orar assim: Senhor, estou entrando na tua presença. Mitidão, aquelas orações metidas. Estou entrando na tua presença, tal. O Espírito Santo. Que é? Está entrando na minha presença? Aí, por que você saiu? Por que você saiu? Está entrando? Quem está entrando é porque saiu. E Ele nos abriu um novo e vivo caminho pelo véu, isto é, pela sua carne, para entrarmos na presença de Deus e para permanecermos na presença de Deus. Essa ideia de manter a luz acesa, continuar. Você não sai em culto, você permanece em culto. A gente fica vacilando, irmão. A gente sai do culto quando fecha as portas da igreja. Qual que é a ideia? Acabou o culto. Agora eu posso quebrar o pau. Agora essa mulher vai ver. Lá na igreja, lá não podia não, mas agora, quando fechou as portas, nossa mentalidade é: acabou o culto. Aí tá lá no trânsito, lá, você vai ver, seu miserável, você vai ver quem eu sou, e tá, tá. A gente esqueceu e não aprendeu que a gente permanece em culto. Você foi chamado para estar permanentemente de luz acesa. Você foi chamado para estar permanentemente de lâmpada acesa. Você foi chamado para estar permanentemente na presença de Deus em culto. Aí como é que vai ser a vida desse homem lá na mecânica, arrumando o carro, se ele está em culto? Como é que vai ser? Será que ele vai ser um sem vergonha, um cafajeste de fazer um serviço vagabundo? Me desculpe a palavra. Não, eu estou em culto, eu estou em serviço. Estou em culto. Permaneço em culto.
Fechou as portas da igreja, mas eu permaneço em culto. Como é que o cabeleireiro lá vai fazer o serviço? Como é que você vai fazer negócios? Você está em culto, irmão. Como é que você vai fazer a unha, irmãs, lá da irmã? Vai ter fofoca se você está em culto? Porque no culto a gente fala assim, eu preciso vigiar, guardar os pés, eu preciso estar em espírito de oração, eu preciso estar ligado. Mas este é o nosso erro. A gente acha que a gente sai do culto, mas na verdade a nossa mentalidade transformadora de vida é: eu estou permanentemente em culto e na presença de Deus. Aonde é que você vai viajar? No mundo inteiro, onde você pisar. Quando você viajar e entrar dentro de um hotel, dentro de um quarto, e tem aquela bendita televisão com Netflix e outras coisas mais. Estou em culto. Permanece em culto. Quando você estiver sozinho lá numa situação que você está com esse bendito, glorioso celular, estou em culto. Permaneço em culto. Quando você estiver dirigindo o carro, cara, o culto está lá dentro, o culto está rolando, está acontecendo, o louvor está quebrando tudo e a glória está descendo, você está quase sendo arrebatado, batendo no primeiro carro que está na frente. Por quê? Porque você está em culto e a presença ali, a chama está acesa, o fogo está queimando e você está cheio da glória. Porque você está permanecendo porque a chama, ela deve manter acesa continuamente. Você foi chamado para permanecer em culto, camarada. Mas qual é o nosso erro? Nós não fazemos o serviço aonde? Em casa. A gente vem despreparado. Essa ideia de permanência está em Filipenses, por exemplo. O apóstolo Paulo, em Filipenses, ele diz para a igreja da seguinte forma. Em Filipenses, o apóstolo Paulo fala para a igreja: irmãos, eu quero que vocês permaneçam no modo firmes no Senhor. Eu quero que vocês permaneçam de modo firmes no Senhor. Qual é o modo? Qual é o modo? Sabe, você tem ar-condicionado? Ar-condicionado tem aquele controlezinho? O que tem lá? Um dos botãozinhos do controlezinho do ar-condicionado tem o quê? Modo. Em modo gelado, outros é modo quente, outro é modo sei lá o quê, outro é modo frio, sei lá. Não tem os modos? Quando você aperta aquele botãozinho lá, o modo, e você escolhe lá o frio, como é que o ar-condicionado vai ficar? Permanentemente naquele modo frio. O que o apóstolo Paulo quer da gente? Que nós, a igreja, permaneça em que modo? Firmes no Senhor. É uma permanência, o modo é uma permanência. Um modo é um estado permanente. E qual é o estado permanente que ele pede para nós estarmos? Firmes. Portanto, eu não vou dar dando sopa na rua. Não estou dando sopa. Por quê? Em que modo eu estou? Firme. Portanto, eu vou ser surpreendido, irmão, se eu estou andando no modo firme. Se eu estou permanente em culto, eu estou lá boiando, dando sopa, a mente vazia, desligado, eu estou no modo firme. Qual é o nosso problema? Nós andamos dando sopa, nós andamos desligado, nós entramos dentro de um apartamento, de um hotel desligado, no modo relaxado. Nós andamos na rua e diante de mulheres que nos apresentam, desligado, relaxado. Mas a palavra de Deus nos ordena a estar em que modo, irmãos? Firmes no Senhor. Firme. Isso é homem. Homem anda no modo firme. Gostei do que o pastor Clodoaldo falou ontem. Rapaz, diante de circunstâncias, situações, tribulações e problemas e angústia, se mostra firme. Nem se depois lá no oculto e no canto, no secreto, você chorar. Verdade. Mas homem, ele está em modo firme. Não é gelatina? Ai, que sofrimento. Ai, eu não esperava. O que se espera de homem? O que se espera de pessoa posicionada em Deus? Está firme no Senhor. Eu estou precavido. Eu estou atento.
Eu estou em permanência neste modo que Paulo pede para a igreja, para o quê? Para não ser surpreendido. Eu não esperava. Poxa. Eu não esperava. E você não está firme. Qual é o nosso problema, irmãos? Nós andamos relaxadamente, sem estarmos neste culto permanente, sem estar com a chama acesa, sem sair de casa, sem antes bater o azeite, irmão, vai dar problema. Escute mais um versículo. Eu vou ter que trazer isso aqui para os irmãos. Abra a sua Bíblia, Gênesis. Gênesis. Capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Versículo 5. Desculpa, versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da... Ele soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser o quê? O homem passou a ser o quê? Alma vivente. Versículo 7. E o homem passou a ser o quê? Alma vivente. Versículo 7. Oxe, eu estou falando, me desculpe de novo. Capítulo 2. Capítulo 2, versículo 7. E soprou Deus nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser o quê? Alma vivente. Alma neft. Curiosamente, neft, dependendo do contexto, o autor pode usar esta palavra neft aqui, que aqui é alma, como garganta. Como figura de linguagem. Ele pode usar, trazendo um simbolismo que a alma é garganta. E curiosamente, em outros momentos, dependendo do contexto, porque a palavra, irmão, não tem valor fora de contexto. A palavra ganha valor dentro de contexto. Não é? Me passa essa mangueira. É a pé de árvore que está falando ali, ou é o quê? A mangueira diz, né? Me passa essa manga. O que está falando? Para passar a roupa ou é para pegar o fruto? A palavra não tem valor fora de contexto. Então, a palavra neft é curiosa, porque pode ser usada pelos autores como figura de linguagem para representar garganta e até sepultura. Como assim? E é interessante porque todas as três apontam, sabe para quê? Para a fome. Fome? Vou te explicar. A garganta, se não tiver o cérebro, se não tiver o estômago, vai falar assim, pode parar. É só um buraco que você vai enfiar, e não vai parar. É um buraco. O cérebro, se não tiver aqui funcionando e o estômago dizendo pare, é um buraco. Então, fala do quê? De fome. Insaciável. E a sepultura? Tem até um provérbio que diz, que ela nunca diz basta. Ela tem fome. Pode botar lá que vai caber. Nunca diz basta. E alma? Alma. Enquanto Adão estava lá, algumas pessoas gostam de falar bonequinho, eu não vou cair nessa tentação. Vamos lá. Enquanto Adão está lá ainda sem vida, irmão, está tudo certo. Não tem conta, não tem desejo, não tem sonhos, não tem mulher que vai pedir, exigir, não tem filhos que vai pedir, exigir, não tem patrão que vai pedir, exigir, não tem a vida que vai solicitar. Enquanto ele está ali do jeito que está tudo certo. Mas quando Deus bota o fôlego de vida, ele passa a ser alma. A alma fala de fome e sede. Por quê? A partir daqui até ele morrer, porque só quando morrer vai cessar o consumismo. Só quando ele morrer vai cessar o consumismo. Porque a partir do momento que ele passa a ser alma vivente, tudo vai exigir consumismo. Tudo vai lhe pedir. O corpo, as células vai pedir nutrientes, oxigênio. O corpo físico vai naturalmente pedir roupa, vestuário, a respiração, o ar, os nutrientes, o alimento, a água. Aí vem a mulher que vai exigir também a sua parte, aí vem também os filhos que vai exigir sua parte, aí vem o patrão, os serviços, os cuidados da vida, aí vem seus sonhos, as suas ambições, os seus desejos, as suas emoções. E aí, irmão, é um consumismo frenético que não para. Alma é fome e sede. Você é um ser de pura fome e sede. Você é alma vivente. Mas sabe por que a Bíblia diz que Deus pôs a eternidade no homem? Sabe por quê?
Porque nós temos uma parte imaterial, a alma. E a alma, sendo imaterial, só pode se alimentar do quê? Do imaterial. Por isso que Deus colocou em nós a eternidade, porque nós temos a parte imaterial que é eterna. Do que ela vai se alimentar? Do eterno, da eternidade. Ela vai desejar, ela vai ter fome e sede da eternidade e do eterno. É disso que ela tem fome. Mas temos um problema para resolver. Esta alma faminta e sedenta por eternidade, ela vai querer que o meu corpo reaja para alimentá-la. Ela vai se mexer dentro dela para que ela seja alimentada da sua fome bravia e da sua sede bravia. E ela vai se movimentar através do corpo. Estou com fome, estou com sede. E aí vai ter aquela inquietação aqui dentro, porque ela quer se alimentar, porque ela quer beber, ela quer apagar a sua fome e a sua sede. E vai reverberar aqui. Você é alma faminta. Você tem sede violenta. E é de Deus. Só que quando a gente não compreende que a alma tem sede é de Deus, e tem fome é de Deus, e ela vai começar a nos instigar na carne, porque ela quer se alimentar. E ela quer se alimentar de quê? De felicidade, de alegria. Mas só Deus é verdadeira alegria. Só Deus é verdadeira felicidade. Só Deus é verdadeiro contentamento. Ela tem fome e sede disso. Mas ela vai fazer, vai carne, estou com fome, estou com sede, quero alegria, quero felicidade, quero contentamento. Só Deus é fonte disso. Mas quando a gente não aponta a nossa fome e a nossa sede para a fonte certa e para a mesa certa, a gente vai alimentar a alma com o quê? As comidas dos porcos. Mas ela quer se alimentar. Aí quando a gente não traduz a nossa fome e sede de Deus, o que a gente vai fazer? Preciso alimentar esta alma, ela está inquieta dentro de mim, eu preciso, ela tem sede. Alguns de nós vamos para a prostituição, alguns de nós colocamos um filme lá de pornográfico, alguns de nós vamos para as bebidas, alguns de nós vamos para as drogas, alguns de nós vamos para jogatinas, alguns de nós se perdemos se alimentando de coisas de porco. Não entendemos que temos fome e sede de Deus. Extraordinário Agostinho de Hipona, ele entendeu e decifrou esta fome e sede de alma. E sabe como? Extraordinariamente, quando ele se converte aos 33 anos e entende realmente Evangelho e Deus, ele falou assim: Senhor, eu te buscava na prostituição. Eu te buscava na prostituição, porque ele era um prostituto violento. Ele era um amante da prostituição violento. Era um pecador violento, e quanto mais na prostituição. Só que até então ele não entendia que aquilo era fome e sede de Deus. Mas ele estava matando a fome e sede de Deus em comida errada, em lugar errado. Quando ele se converte, eu estava te buscando lá na prostituição, mas não sabia. Era fome e sede de ti, porque tu és verdadeiro alimento, tu és verdadeira água, tu és verdadeiramente sacio para a alma faminta do homem. Irmãos, olhe para mim. Paulo indo matar os cristãos. Estava com fome e sede de Deus. Aquele homem era faminto. Ou alma faminta de Deus. O homem sedento de Deus. A fome dele era tão violenta, a alma dele era tão sedenta, que estava matando mulher e criança em nome de fome e sede de Deus. Só que ele estava apontando para o manjar errado, ele estava apontando para o lugar errado, ele não estava entendendo qual é a verdadeira fonte do alimento, ele estava fazendo errado. Quando ele abriu os olhos e descobriu que ele estava fazendo errado, aquela tristeza e arrependimento profundo, mas daqui a pouco aquele homem mira a sua fome e a sua sede na fonte certa, na água certa, e ele demonstra novamente o tanto que ele era faminto.
O tanto que ele tinha sede de novo. Aí você vai ver o maior missionário de todos os tempos. Homem faminto, rapaz. Aquele homem evangelizou a Europa que não parava. Quando é que você vai parar, Paulo? Lugar nenhum. Porque eu preciso pregar em tempo, em fora de tempo, em todo momento. Eu preciso. E dentro da cadeia, se não parar não, também não. Porque essas palavras a cadeia não pode parar. Quando é que para? Só na eternidade um homem desse. Por quê? Tem fome e sede. Olha que interessante. Esta fome e sede que você é, ou vai se alimentar profundamente em um canto ou em outro. O que Deus nos chama hoje? Mata esta fome violenta e esta sede violenta em Deus, cara. Esse pecado contumaz e violento que nos joga distante de Deus, se voltar para a fonte certa, se voltar para o alimento certo, quem você vai ser? Olhe para o pecador que existe potencial dentro de você, mas olhe para o santo potencial que existe dentro de você. Ah, irmão, Davi era um cara faminto. Davi era um cara com muita sede. Ele demonstrou isso de cá e para lá. O cara era faminto, violentamente faminto e violentamente sedento. Só que quando ele apontou esta fome toda e esta sede toda para o lugar errado, você viu o que aconteceu. Mas isso demonstra uma fome violenta, uma sede violenta, que leva o homem a não olhar para uma família extremamente amiga. O pai do camarada que ele matou era amigão dele, um dos 300 de Davi, que lutava por ele, morreria por ele, para ele se assentar no trono e ter a coroa bonita da cabeça e ter os filhos todos lá, vivinhos. Aí o filho desse grande amigo se torna também um homem que morre por ele, que vive por ele, que luta por ele, para manter ele lá no tronozão, bonitão, com a coroa na cabeça. Mas o cara tinha tanta fome e sede que nem olhou para isso. Violento, fome e sede. Mas quanto esse Davi também entendeu, abriu os olhos e apontou a fome e a sede para o lugar certo, a gente vê uma explosão de adorador. Talvez até hoje você está apontando a tua fome e sede para o lugar errado. Mas até hoje você está se banqueteando no lugar errado. E o homem tem fome e sede. Deus sabia que o homem tem fome e sede? Por isso que ele vai falar assim, ó, pode comer de toda árvore que tem pode comer de toda árvore, menos de uma. Mas de toda árvore, quem é uma delas que estava lá? Árvore da vida. Estava lá também. Ele proibiu uma. Não proibiu a árvore da vida. Estava lá. Deus sabe que o homem tem fome e sede. E vai procurar se alimentar. Aí sabe qual que é o problema? O diabo vem apresentar coxinha. Deus tem um banquete e o diabo apresenta coxinha. Pastor Clodoaldo, a esposa dele, sabe fazer aquela comida que não toma só o coração dele, mas o estômago. Clodoaldo, fez aquele almoço. Aquele prato. Aí o Clodoaldo já está babando, assim, salivando. É hoje. Eu estou falando de comida mesmo, tá, irmão? Aí é hoje que eu vou. Ela sabe fazer aquele prato, aquela comida. Eu falo, é hoje. Eu vou até me guardar para. Não é assim que a gente faz? Aí chega o colega. Você está com fome, Haroldo? Tô, cara, eu tô com fome. E a minha esposa falou que está fazendo tal coisa lá agora que abriu a fome mesmo. Aí chega o colega. Cara, não quer uma coxinha, não? Vamos aqui uma coxinha. O que a coxinha vai fazer? Estragar a fome. Vai estragar a fome. Certo? Então o que nós temos que fazer? Proteger a fome. Que jeito eu protejo a fome? Não. Quero não. Por quê, rapaz? Olha o cheiro. Não, quero não. Tem um banquete me esperando. Mas só vai resistir a coxinha quem tem os olhos no banquete. O Adão e a Eva podiam se assentar diante da árvore da vida e se alimentar dela.
Mas por que não se alimentar, por que não encher a barriga, está propício para comer coxinha. E a gente faz igual, nós homens. Então lá, a gente não se alimenta da árvore da vida de manhã, a gente não sai sem se alimentar e sem ficar com o estômago cheio, a gente fica dando sopa com fome na rua. Aí passa o prato. Jesus, estou com fome. Aí passa os pratos. Aí passa as coxinhas do diabo. Andando com fome, irmão, você está pedindo problema. Está andando com sede, está pedindo problema. Vai chegar o camarada lá antigo e vai oferecer alimento. Vai chegar lá o amigo da outrora, vai aparecer de repente, te oferecendo alimento. E você marcando, dando mosca. E você boiando na rua com fome e sede. Davi Livingstone, sabe o que ele dizia? Ele dizia que era impossível ele ter um dia sem antes fitar o rosto glorificado de Cristo. O que ele dizia? Toda manhã ele não erguia o joelho dobrado sem antes se alimentar da fonte da vida. Sair cheio para a rua. E quem está cheio não come as coxinhas. Esse é o nosso problema. A gente não se alimenta. A gente não anda cheio. A gente está com mão vazia. A gente está com o pote vazio. A gente está com a lâmpada apagada. Mas se a gente bater o azeite em casa, se a gente esfregar essa azeitona, se a gente bater o azeite puro de oliveira, se a gente fazer o serviço, a gente sai completo, sai cheio, e vai ser mais fácil dizer, não, Satanás. E vai ser mais fácil dizer, não, carne. Vai ser mais fácil dizer, não, proposta do inferno. Porque estou alimentado da fonte da água da vida. Porque estou alimentado do pão da vida. Eu nunca sei a hora que termina, graças a Deus. Vamos lá, só para partir e encerrar. Sabe a mulher samaritana? E não pense em René Kivitz agora, pelo amor de Deus. Sabe a mulher samaritana? Ela tinha fome e sede. Só que ela foi tentar matar a água física, matar a sede física. Jesus mostrou para ela que a sede dela não era física. Era fome, era sede da alma. Tipo assim, você veio buscar água para matar a sede física? Eu vou te mostrar que a tua sede é outra. De novo, apaga esse maldito que falou umas besteiras dessa passagem. Olha só, que conversa. Me dá água de beber, como tu sendo judeu, me pede água de beber. Ah, se tu soubesse o dom de Deus, e quem te pede água para beber, você lhe pediria e daria água e tal, tal. E aquela conversa vai rolando. Não parece que daqui a pouco Jesus desrompe uma conversa lógica com uma pergunta? Onde está o teu marido? Não parece nada a ver? Não parece deslocado? Parece deslocado. De repente, uma conversa. De repente, onde está o teu marido? Aparentemente, parece uma conversa nada a ver e deslocada. Mas tem tudo a ver. Tipo assim, eu sei a sede que você tem. Você está equivocada matando a tua sede. Eu sei a sede que você tem. É praticamente isso. Onde está o teu marido? Ah, não tenho marido. Disseste bem. Porque tivesse quanto? E agora o que você tem também não é? Aquela mulher tinha sede da alma. Aquela mulher provavelmente tentava matar a sede nos homens. Aquela mulher provavelmente deveria ter sede, uma carência de proteção, uma carência de ser amada, uma carência de ser cuidada, uma carência de ser amparada, e ela buscava isso nos homens. Mas Jesus vai mostrar, você não veio buscar água para matar a sede do teu físico, você está com sede de alma, e eu tenho esta água para te dar, eu tenho água para matar a tua sede. Você insistentemente está tentando matar esta sede. Você já tentou 1, 2, 3, 4 e 5 vezes matar esta sede. Mas esta sede que você tem, água natural não mata. Mas tenho água da vida. Eu tenho fonte de vida. Eu tenho água que mata a tua sede.
Hoje o Senhor quer matar a nossa sede, irmão. O Senhor quer matar a sua fome, meu querido. Coma esse banquete, beba esta água e você sairá daqui um homem diferente. Nós sairemos daqui repletos e transformados, porque o princípio do Antigo Testamento ao Novo Testamento é que tem que estar cheio sempre. Pastor Clodoaldo, passa a encerrar, sempre falando aqui, desde que eu vi aqui ele falando do fruto do Espírito. O que é fruto do Espírito? Vida cheia. Vida cheia. E por quê? Qual contexto está? De Gálatas. Ou vazio. Olha a prova. Abra Gálatas, eu vou encerrar por aqui. Abra Gálatas 5,16 e passa a encerrar. Gálatas 5,16. Vida vazia vai dar B.O., irmão. Vai dar B.O. 5,16. Digo, porém, isso aqui é uma recomendação. Digo, porém, esse porém é porque tem assunto anterior. E a gente vai ver o assunto anterior. Digo, porém, recomendo, portanto, no entanto, entretanto. Qual é a recomendação? Andai no. E jamais o quê? E jamais o quê? Satisfareis o quê? Quem andar alimentado e cheio vai evitar a fome da alma. Porque a fome da carne se resulta na fome da alma. Lembra que a alma vai fazer você agir. Certo? Mas o apóstolo Paulo vai provar para eles que eles estão andando vazio. Vai provar. Lembra do contexto? Digo, porém. Qual é o contexto? 5, versículo 4. Versículo 4. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Oxe, quem está desligado de Cristo está cheio? Quem decaiu da graça está cheio do quê? O apóstolo Paulo vai provar para que eles estão vazios. Versículo 7. Vós corrieis bem. Vós corrieis, passado. Vocês corriam bem. Agora vocês estão o quê? Desligados, parados. E por quê? Porque ele fala assim, ó, a recomendação é andar, pastora. A recomendação é andar. Andar é um verbo, sim ou não? Verbo. Não é um verbo de uma progressão, sim ou não? Estou progredindo aqui ou não? Então andar é uma progressão. Sai do ponto A e vai para o ponto B. Então o andar é uma figura de linguagem para demonstrar uma progressão de fé, não é? De vida cristã. Eles estavam andando, tudo certo, porque a recomendação é volte a andar. Mas outrora eles estavam correndo bem. Se andar é uma progressão, e correr, irmão? Então eles estavam melhor, não estavam? A recomendação, volte a andar pelo menos, para não dizer que outrora vocês estavam morrendo, mas vocês decaíram, pararam de andar. Esse povo está cheio. Cheio do quê? Continua. Olha o versículo 14. Versículo 14. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti. Paulo, eles querem se justificar na lei, certo? Eles querem se justificar na lei, achando que são os cumpridores da lei. Mas Paulo está mostrando que eles não estão cumprindo um mandamento que cumpre toda a lei. Porque toda a lei se resume num mandamento: amarás o teu próximo como? O pastor pregou ontem, outro mandamento vos dou. Não é, pastor? Outro mandamento vos dou. Mas aqui, para quem está se achando cumpridor da lei, Paulo está falando assim: nem o mandamento que cumpre toda a lei vocês estão cumprindo. Qual é a prova? Versículo, continua. Versículo 15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, está se amando? Está se mordendo? Está se devorando um ao outro. Quem é que está se amando? Quem é que está cumprindo a lei? Os caras estão se devorando, estão se pegando. O apóstolo Paulo está chamando eles de bestas feras. Já viu o leão se pegando com o outro? Vocês estão se devorando, se mordendo uns aos
outros. Quem é que está obedecendo bem de amar uns aos outros? Ninguém. Estão cheios de quê? Não estão cheios de coisa boa. Por quê? Porque o andar ou parar de andar inevitavelmente vai ter um efeito. Andar no Espírito ou parar de andar inevitavelmente terá um efeito. Se eu ando, fruto do Espírito. Se eu não ando, inevitavelmente obras da carne. Não tem pra onde correr. Se eu andar no Espírito, haverá uma ação de Deus refreando quem eu sou, as obras da carne. Mas se eu parar de andar no Espírito, inevitavelmente vai aparecer quem eu sou, obras da carne. Eu não tenho pra onde correr. Se eu andar, fruto do Espírito. Se eu parar de andar no Espírito, vai aparecer quem você é de verdade. Vai aparecer um machão bruto. Vai aparecer um homem que se esconde de Deus constante e por trás de outras pessoas, principalmente das mulheres. Vai aparecer os abusadores. Vai aparecer os maltratores. Ela me fugiu agora, me enrolou tudo aqui, mas você entendeu. Vai aparecer aquilo que você é, de verdade, natural que você é. Mas a recomendação é: voltem a andar no e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Você vai fazer assim para a tua alma. Dentro de mim, amém. Porque se perturba dentro de mim, amém. Espere em Deus. Do jeito que você quer, não. Tá pensando que eu vou sair correndo como antes lá para as drogas e para as picadas, as boqueiras? Tá pensando que eu vou sair correndo para os bar? Tá pensando que eu vou correr para os litros de 51 e etc? Minha alma, porque se perturba dentro de mim. Pode esperar em Deus. Está pensando que eu vou correr para o caso antigo? Está pensando que eu vou correr para a casa da luz vermelha? Quieta. Espera em Deus, porque se inquieta dentro de mim. Está pensando que eu vou te ouvir? Está pensando que eu vou te obedecer? Não, porque aqui tem o Espírito, porque aqui tem lei de Deus, porque aqui tem a lei do Espírito vigorando o meu seio, o meu coração. Louvado seja Deus. Agora tem rédea, minha alma. Agora tem freio, minha alma, porque o Espírito é cheio.